Carlos Daniel. Está aqui como, obviamente, Presidente da Câmara do Porto, mas também como, no fundo, um representante de uma região que sofre particularmente com a pandemia, onde se viveu, Rui, de facto, bem-vindo também, se viveram duas vagas, definitivamente, uma primeira vaga muito preocupante, um verão muito menos difícil e agora, de novo, um mapa a vermelho ali em redor do Grande Porto. Porquê é que isto acontece? Muito boa noite a Esta todos. segunda fase tão difícil. Porquê? Acontece exatamente pela mesma razão que aconteceu na primeira vaga. Porque há regiões, como é o caso da região norte, em que o contacto social decorre da necessidade de trabalhar presencialmente. Isso aconteceu na Lombardia, por exemplo, no norte de Itália, que é uma região muito parecida com a nossa em termos económicos, e todos sabemos o que aconteceu na Lombardia, quer na primeira vaga, quer na segunda vaga. Ou seja, nós não podemos estar em teletrabalho. As cidades à volta do Porto não podem estar em teletrabalho, ou seja, as pessoas têm que se sacrificar. Muitos parques industriais, muitas empresas... que essa é uma razão. Depois haverá, naturalmente, um conjunto de outras razões acessórias, mas esta é a grande diferença, porque é que estas vagas surgem primeiro a norte e depois, normalmente, a sul. Espero que não surja, mas é provável que surja por razões associadas. E era possível ter travado a dimensão desta vaga ou não com medidas mais atempadas? Eu tenho evitado sempre criticar aquilo que já foi feito, porque acho que não é útil nesta altura. Nós vivemos, apesar de tudo, numa situação de tranquilidade. Compreendo que o Governo, muitas vezes, quando toma decisões depois de ouvir muitas pessoas que sabem muito mais disto do que eu. Eu acho que o achismo português é um erro e não quero entrar nisso. Quero ainda assim dizer ao Sr. Doutor que, compreendendo exatamente aquilo que diz, eu estou mais otimista do que o Sr. Doutor por uma razão. Tem a ver com a razão comportamental. Nós, na primeira vaga, demoramos, de facto, muito tempo, 30 dias, como diz, a reduzir para metade o número de infecções. Mas isso era uma altura em que a Direção-Geral de Saúde dizia que as máscaras não eram necessárias, não eram úteis, eram inúteis. Finalmente, a Direção-Geral de Saúde percebeu aquilo que já mais ou menos todo o mundo e todos os portugueses tinham percebido, e agora as pessoas andam de máscara. Portanto, tenho esse otimismo. O meu pessimismo tem a ver exatamente com a situação. O tempo do ano é mais frio e, sendo mais frio, propicia concentrações de pessoas dentro de espaços fechados. Portanto, ponderaria aqui um aspecto mais positivo, que é o facto de a população ter compreendido finalmente coisas que não podia fazer. Em relação às medidas, Rui, podia haver medidas mais restritivas? A dose é suficiente para o que... Devo dizer que não concordo com grande parte das medidas que foram tomadas. Não consigo compreender a questão da passagem entre concelhos. O Conselho do Porto, tu conheces bem. Tu vives em Matosinhos, eu vivo no Porto, vivemos quase encostados. Tenho muita dificuldade em perceber porque ao subir a circunvalação não posso fazer uma inversão de marcha, que é uma rua. Portanto, acho que esta ideia que nós andamos a fazer de que as passagens entre concelhos infectam as pessoas, sinceramente, tenho dificuldade em perceber. Da mesma maneira que tenho muita dificuldade em compreender a questão dos horários. Porquê? Porque, à partida, como o Sr. Doutor disse, e bem, o que nós devemos tentar é diminuir a concentração de pessoas em espaços fechados. Ora, aquilo que nós estamos a verificar é que aos sábados de manhã os supermercados estão carregadíssimos de pessoas. Se nós tivéssemos os supermercados a funcionar, eu diria 24 horas, mas não permitissem que estivessem lá 500 pessoas e só permitíssemos que estivessem 80, provavelmente a equação resultaria. Tudo isto Há limites à lotação mesmo assim. Não, sim, mas podia-se ter limites mais exigentes, muito mais exigentes, e podia-se alargar os horários, porque é o que me parece. É que não me consta que o vírus apareça só à 1 da tarde ou apareça às 11 da noite. Portanto, acho que isto, sobre o ponto de vista político, interessa, porque mostra que o Governo quer fazer alguma coisa, corresponde também a algum sentimento de um setor da sociedade que tem uma visão mais securitária, se assim nós quisermos. Corremos o risco de alienar e de dar razão àqueles que são os hiperlibertários e negacionistas. E neste equilíbrio, que hoje aqui em Portugal ainda não é muito evidente, e aqui a comunicação social tem tido um papel importante que eu cumprimento, mas noutros países isso já não é assim, o negacionismo começa a ganhar fogo. Eu temo que, se a vacina não for, como nós esperamos, eficiente, lá para janeiro, fevereiro, março, e tivermos uma terceira vaga, que o cansaço das pessoas relativamente a medidas começa a dar razão aos negacionistas. Isso era o pior que podia acontecer. Este equilíbrio saúde e economia que um autarca, e tu que tens um trajeto também de empresário na tua vida, olha seguramente com preocupação, até porque há de haver um feedback permanente dos agentes económicos em redor de uma autarquia com a dimensão da autarquia do Porto. O que é possível dizer hoje a um empresário que vem ter contigo e que procura um caminho? Bem, vamos ver.
enquanto o problema sanitário não estiver resolvido, é impensável pensar, e a Sra. Ministra tem toda a razão, que a economia vai disparar. Pura e simplesmente, esta pandemia afetou a economia dos dois lados. Da oferta, como nós ouvimos aqui uma industrial a falar, portanto, do lado da oferta houve um problema, e houve claramente um problema da parte da procura, por variadíssimas razões. E quando assim é, não há medida mágica que resolva o assunto e, portanto, o Governo, nesta situação, deve ter uma medida assistencialista, como tem tido, e bem, a meu ver, poderemos todos dizer que não é suficiente, que falta aqui ou ali, que às vezes não é tão rápido aqui ou ali, mas eu acho que basicamente se percebe que o Governo português deu uma resposta a isto. E devo dizer que, a meu ver, este é mesmo um tempo em que o Estado se deve endividar para resolver esta situação. E vou dizer porquê. Porquê? Por uma razão anticíclica. Ou seja, no tempo, é um bocado a história, se quiserem, da cigarra e da formiga. Há um tempo em que se deve amealhar e que a formiga sabe fazer. E depois há um tempo em que é preciso consumir o que se amealhou. O mal é que o país endividou-se, as famílias endividaram-se, as empresas endividaram-se, num tempo em que se calhar não deveriam ter feito assim. Mas agora é tempo de facto de garantir que as empresas aguentam até, vamos lá ver, esta pandemia, está aqui quem sabe mais, não sei quando é que acaba, mas provavelmente acabará com uma vacina. E, portanto, é provável que durante o próximo ano, subitamente, este problema esteja resolvido. E aí a economia vai acelerar muito rapidamente. O que é que nós precisamos? Precisamos que as empresas estejam nessa altura preparadas e municiadas e haja trabalhadores a trabalhar para responderem muito rapidamente a essa procura. E a minha pergunta é nesse sentido. Até que ponto sentes que os empresários estão a sentir confortados de alguma maneira? Não estão porque estão desesperados. Vamos lá ver, um empresário não pode estar com... Um empresário, seja um empresário que organiza festivais de música, seja uma pequena indústria, seja o pequeno comerciante e tudo mais, não pode estar confortável porque, de facto, ele está confrontado com várias questões. Em primeiro lugar, está preocupado com os seus trabalhadores também, está preocupado com a dívida que está a acumular, está preocupado com isso tudo. Portanto, é natural que da parte deles, todos os argumentos que se possam invocar, que eu esteja aqui a invocar, não sirvam de grande coisa. É difícil fazer eco destas preocupações. Estou a pensar, por exemplo, nos empresários da restauração ligados ao turismo, e o Porto vivia tanto disso nos últimos anos. Exatamente. Não é? Como é que se diz a alguém que tem que aguentar num momento em que não fatura praticamente nada? É que não havendo turistas nós não os podemos imaginar. A verdade é que durante muitos anos Portugal cresceu em termos de emprego à custa do setor terciário, nomeadamente o turismo, da restauração. Foi isso que foi ocupar muita gente que não podia ter trabalhado noutra atividade porque não tinha para isso formação. Nós mudamos de uma sociedade rural e industrial para uma sociedade de serviços. E, portanto, estamos hoje muito vulneráveis a isto. Mas também é verdade que o turismo, no momento em que recomeçar, vai com certeza disparar. Portanto, quem tem a chave disto é o professor Carlos Gomes, já vamos ouvir. Mas eu queria só apenas dizer uma coisa relativamente à cultura, que é um assunto que me preocupa particularmente. Em primeiro lugar, é verdade o que o Sr. Ministro diz. Nós mantemos em Portugal, apesar de tudo, teatros abertos. A cidade do Porto mantém o teatro aberto, mantém as bibliotecas abertas com algumas restrições naturais, mantém os museus abertos. E isso noutras cidades e noutros países foi proibido. Isto tem corrido, a meu ver, bem e tem tido público, mesmo de manhã. Nós temos teatro de manhã ao sábado de manhã e funciona. As pessoas vão ao teatro às 10h30. Também aqui estamos a ser capazes de reinventar. O problema que o Pedro fala, e muito bem, o Pedro Brunhosa fala com toda a razão, é que esta é apenas uma parte visível da cultura. Há uma parte invisível, que a cultura é quase um iceberg, que está debaixo d'água e que é de facto preciso rapidamente chegar lá, porque essas pessoas tinham um trabalho precário e subitamente deixaram de o ter. Sem dúvida. E aí sim é de facto uma situação muito preocupante. Porquê? Porque é nestes momentos que nós precisamos de cultura. Eu queria só deixar esta nota. É nestes momentos que nós precisamos de cultura. E já agora, uma última palavra. Precisamos sempre, precisamos mas mais neste momento, ainda, e já agora, Carlos, se me permites uma outra coisa relativamente ao Natal. O pior dos Natais vai ser para aqueles que perderam os seus entes queridos. Para esses e são muitos que já morreram e vão morrer muitos. Aconteça o que acontecer. E, portanto, a minha principal palavra vai para essas famílias. Isso é que vai ser, de facto, o Natal mais trágico possível. Dito isto, independentemente das convicções e das crenças religiosas que nós tenhamos, a verdade é que o Natal é, por norma, uma festa da família. As crianças tiveram um ano horrível. As crianças perderam um ano, apesar de irem à escola e tudo mais, perderam o convívio e perderam tudo. E, portanto, era muito importante que nós conseguíssemos ter um Natal, apesar de tudo, no seio familiar, razoável para as crianças. Já vamos perceber até como é que nos podemos comportar melhor nesse contexto. E uma passagem de ano já com festivais de música e festas na Avenida dos Aliados para o ano.
Sim, nós queremos muito organizar para o ano, mas eu estou de acordo. Ou seja, se o Natal não puder, o ditado é chuva em setembro, Natal em dezembro, não é? Se o Natal tiver que ser em maio, que seja, nesse aspecto é verdade. E, portanto, acho que há de deixar aqui também uma palavra de estímulo a que as pessoas tenham todos os cuidados. Mas nós temos falado sempre dos mais velhos, não se esqueçam das crianças. A minha grande preocupação neste momento é o efeito, o impacto psicológico que esta pandemia está a ter nas crianças. Por isso, queria saudar o Ministro da Educação, o Governo e todas as pessoas da comunidade escolar pela forma como as escolas têm funcionado muito bem. Há países na América do Sul em que as escolas estão pura e simplesmente fechadas. Há quase um ano. O programa Os Jovens e a Pandemia, exatamente. precisamente. E, portanto, deixar aqui também uma mensagem aos mais novos.